onde a gente entra na Libertadores como o patinho feio, ninguém conhece, né? Então, assim, o Yarley, que foi um dos caras fundamentais na Libertadores, posterior foi negociado com o Boca, campeão mundial, o Inter, tudo. O Yarley, quando ele chega no Paysandu, ele vem porque os caras queriam o Sérgio Alves no Ceará. Só que o que eles falavam era que o mínimo seria 7, uma das maiores goleadas do Boca. Porra. Então, assim, menosprezaram muito a gente. E eu vou te falar, cara, eu era largo, mano. Era largo? Porque, rapaz, passava o ano todinho em branco, chegava no Repá, caixa. Então eu tenho muitos gols em cima do Remo, né? Principalmente final do Paraense eu fiz gol. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui de novo para mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência. Por favor, não deixem de acompanhar a gente nas redes, escrevam as coisas lá para a gente, critiquem, deem sugestões, a gente adora isso. Hoje nós temos mais uma surpresa maravilhosa para vocês e, como sempre, eu vou deixar o Salgueiro dar essa notícia. E aí, Salgueirão, mais uma, vamos em frente? Vamos junto. Então, hoje nós vamos apresentar um zagueiro que foi da geração de ouro do Paysandu. Eu quero que ele se apresente. Nós vamos deixar ele mesmo falar o nome dele e se apresentar. Fala, galera. Prazer imenso aí estar participando aí do Várzea Executiva. Prazerzaço, Wilson Salgueiro. Obrigado, Gino. Sou Gino, ex-zagueiro aí do Corinthians, criado aquela famosa Terrão, meu filho do Terrão. Eu me profissionalizei no Corinthians e aí fiz uma rodagem aí aqui para o futebol de São Paulo, até chegar no Paysandu. Acho que foi o auge da carreira realmente como atleta profissional, foi no Paysandu, mesmo ter passado por outras equipes, ter conquistado alguns títulos, principalmente títulos estaduais, no Norte e Nordeste, mas eu acho que o auge mesmo foi no Paysandu, pelo tudo que nós conquistamos, pelo reconhecimento a nível nacional e mundial, pelo que nós fizemos na Libertadores. Mas tem muita história. Eu vou até falar o que está escrito aqui. Tem bastante história para contar, né? Sobre essa vitoriosa carreira aí, ó. Foi campeão da Copa dos Campeões. Olha o currículo do menino, gente, olha lá. Campeão da Série B, campeão da Copa Norte, levou o Paysandu para a Libertadores e ganhou do Boca lá em Buenos Aires, na Argentina. Só para contribuir um pouco mais com essa carreira. Cheguei no Paysandu em 2001, né? Na verdade, assim, a princípio, quando você recebe um convite, eu recebi pelo Givanildo Oliveira, né? E professor, cara, o Givanildo que jogou no Corinthians também, no meio, no volante? Ele era técnico, né? Pernambucano, nossa, ranzinza com os outros, com a gente não, cara. Ai, que legal. E o Giva entrou em contato, querendo minha presença lá. E a princípio, quando você fala assim, pô, Belém do Pará, cara, Paysandu, hoje tem uma discriminação muito grande no Nordeste, menos com Sport, Santa Cruz, Náutico, mas o Norte, ele é muito discriminado. Tanto é que o Campeonato Brasileiro, quando nós tivemos o acesso, sendo campeão brasileiro, e nós fomos para a Série A, todos os times eles reclamavam muito, né, de ir para Belém. É uma viagem complicada, aí você chega, o clima é ruim, aí a grama, hoje não, né? Mas a grama daquele tamanho, cheia de lama. Então os caras jogavam meio tempo, segundo tempo morria, cara. Então eu recebi esse convite do Givanildo e eu relutei. Falei, poxa, Belém do Pará, cara, vou entrar em contato com alguns amigos porque as notícias não são muito boas de lá. E quando eu retornei ao Giva, ele falou, falei, professor, olha, eu posso ir na quinta, isso era uma terça-feira, né? Eu acerto com o senhor, mas eu vou na quinta. E ele, bravo, ele falou assim, se você não vier agora, eu te levo outro. Ou é agora ou não vai mesmo. Porra. Cara, mas assim, nota 1000 como pessoa, para gerir grupo, fantástico, paizão, né? Nós chegamos no Paysandu, não era uma estrutura legal, né? O Paysandu vinha de uma situação muito complicada, muitos anos sem ganhar do maior rival, que era o Remo. Estava numa Série B, uma situação realmente bem complicada, financeiramente falando. A estrutura não era legal, só que o grupo era muito bom. Então, o Givanildo, assim, o índice de acerto nas contratações foi muito grande.
e as peças se encaixaram. Sim. Então, logo que nós chegamos, nós já fomos campeões paraenses. Em cima do Remo? Em cima do Remo. E eu vou te falar, cara, eu era largo, mano. Era largo? Porque, rapaz, passava o ano todinho em branco, chegava no Repá, caixa. Então eu tenho muitos gols em cima do Remo, né? Principalmente final do Paraense eu fiz gol. Tem uma Copa chamada Mais TV, que é só dos clubes paraenses. Em cima do Remo eu fiz gol. Olha. Entendeu? Então, assim, Campeonato Brasileiro, em cima do Remo eu fiz gol. Fiz o primeiro gol do título do Campeonato Brasileiro, da Série B, que deu acesso à Série A. E quando você chega na Série A, pois aí... É porque, assim, o torcedor, ele vivencia 24 horas por dia o futebol. Lá é diferente. Guardadas as devidas proporções, você está falando assim de Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, entendeu? Porque o torcedor lá é vidrado, é maluco, cara. Então, assim, nós mudamos a estrutura com aquele time. Hoje o Paysandu tem uma estrutura muito grande, cara. Um CT, né? Tem uma Curuzu, que era o estádio menor que a gente jogava, de altíssima qualidade, joga no Mangueirão. Né? Então, toda vez que vai para o Mangueirão, 50 mil. Então, recente agora, perdeu, infelizmente, ganhou o título da Copa Verde, em cima do Goiás, nos pênaltis, mas perdeu o título também nos pênaltis para o Remo, agora, a semana retrasada. Aí. Não acompanhei. Então, mas vivencia o futebol. E nós deixamos um legado muito legal lá, a nível de títulos, que fez com que o Paysandu obtivesse, assim, valores financeiros, contratos financeiros, que conseguiu estruturar bem. Então, dentro do que você está falando, Gino, eu queria até que o Wilson também contribuísse com essa questão voltada para um lado mais de gestão mesmo, né? Toda gestão, para que ela dê certo, existem muitas variáveis que entram em cena, né? Você citou que o grupo era muito bom, então entra aí presidente, treinador, equipe, união da equipe, várias coisas acontecem, essas variáveis influenciam muito para que você tenha sucesso no resultado, atingir um título, por exemplo, né? Você diria que lá naquela geração campeã, tinha alguma coisa diferente do que nós temos hoje no futebol? Olha, não dá para comparar épocas, né? Não estou falando nem da parte financeira, tá? Se a gente fosse falar assim, poxa, será que o Zenon jogava hoje? Será que o Pelé jogava hoje? Ronaldinho Gaúcho? Pergunta Ronaldo, eterna, né? Rivaldo, entendeu? Será que aqueles caras do passado, se tivesse o que tem hoje a nível de staff, preparo físico, a estrutura toda, um corpo médico, fisiologista, psicólogo, dentista, entendeu? Olha o que os caras têm, sem contar salário, que não é nem 10% do que esse pessoal ganhava. Verdade. Né? A geração anterior a mim, que essa época é de Zenon, Ataliba, Biro, Márcio Bittencourt e tal, o maior salário naquela época, em 96, no Corinthians, era 60 mil reais, 60 mil cruzeiros. Entendeu? Hoje o cara, sem jogar nada, ganha aí pelo menos seus quinhentinhos, né? Menino que está subindo da base já sobe tá com 50, pelo menos cinquentinha, 100. Né? É obrigatório fazer um contrato longo para ter uma multa alta, né? Porque senão perde o jogador. Então, assim, a nível de estrutura, a gente não consegue comparar absolutamente nada. Mas tirando a estrutura, na questão mesmo do empenho, comprometimento, você acha que é bem diferente de hoje? Eu acredito que sim, porque hoje você tem um contrato de 5 anos, te dá um conforto. Se está bem ou não, o clube está pagando, é obrigado a pagar. Se não está, ele negocia você, não, e você fica numa zona, entre aspas, de conforto, porque o clube tem que te negociar. Então você está tranquilo quanto a isso, senão tem que pagar, você é patrimônio do clube. Na nossa época, você fazia contrato assim, de 6 meses, então você tinha que estar rendendo sempre para renovar para mais 6, para renovar para mais 6. Eu tenho uma história do Nilson. Interessante isso. Nilson é o irmãozaço meu, o melhor, assim, um cara fantástico, um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, se não o melhor. E o Nilson foi um dos melhores artilheiros do Brasil, cara. Verdade. Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio. E o Nilson, ele precisava fazer gols atrás de gols e o contrato era de 6 meses. O Nilson ganhou dinheiro? Quem ganhou dinheiro foi o empresário. Né? O Nilson, hoje ele trabalha na base do Corinthians, está bem estruturado, tem jogos do Master, seleção, mas corre atrás. Diariamente tem que correr atrás.
Então, assim, hoje o futebol te proporciona, a mídia, em fração de segundo, te leva lá para cima, né? Então, a estrutura que os caras têm hoje dá um conforto, porque é absurdo o que os caras têm. Se a gente falando de gerações passadas tivesse tudo isso, você pode ter certeza que o Brasil não era tri, tetra, penta. Pode ter certeza que o Brasil, né, hoje, qual é a condição que a gente tem do Brasil ser campeão novamente? Muito difícil. Difícil, né? Hoje não está fácil, não. Dentro dessa linguagem de gestão, o Wilson sempre foi executivo e ele trabalhou muito em gestão de empresas, né? Eu atuo na parte de mentoria nas empresas, então a gente tem uma experiência bastante significativa da importância de uma gestão que faça com que o time tenha comprometimento, tenha envolvimento, tenha paixão, né? Tenha aquela coisa romântica que tinha antigamente, né? E hoje envolveu naturalmente a questão financeira, que fala muito alto e a gente não pode deixar de lado, não tem jeito como voltar ao tempo. Como você vê isso, Wilson, hoje, levando para o lado da gestão, a importância da gestão numa empresa chamada futebol também? Fala um pouco dessa sua experiência. Então, eu não fui profissional, como o Gino foi, eu sempre joguei bola na várzea, paralelamente, paralelamente às atividades de trabalho, e, obviamente, a gestão hoje é muito mais modernizada do que ela já foi naquela época, tanto no mundo corporativo como no mundo do futebol. Hoje existem ferramentas, eu não vou nem falar, tem a tal da inteligência artificial, que nós não sabemos nem onde ela vai parar, ela está começando agora, então vamos saber, sabe Deus onde é que ela vai parar, o que ela vai trazer de bem e, lamentavelmente, o que ela vai trazer de mal. Então, se fôssemos parar lá na década de 90, que é onde ele está falando nesse momento, eu, sem dúvida nenhuma, atribuiria à gestão do Paysandu, bem ou mal, uma parcela dessa vitória. Os caras souberam, como você mesmo disse, souberam agregar as pessoas certas, os momentos certos. A própria decisão pelo Givanildo ali, ele podia ser qualquer outro. E foi ele. E pelo que você comentou, ele montou essa equipe e ele conseguiu construir, teve respaldo para fazer o que ele fez. Dentro dos limites, né, que o Paysandu impunha, que o campo, que a localização impunham, mas foi um grupo de sucesso. E acho que quando um grupo é de sucesso, o sucesso começa lá. É o que eu sempre falo, a gente fala isso muito no futebol, né? Não tem o eu, tem o nós. Então, se o Paysandu foi uma equipe de sucesso naquela época, sem dúvida nenhuma, no meu modo de ver, começou na gestão e foi até lá embaixo no massagista, no porteiro, todo mundo empenhado com o mesmo objetivo, que é como você faz uma empresa funcionar. Sim. Se você está numa empresa e você tem uma liderança respeitada, eu sempre falo isso aqui, já falei várias vezes e repito, se você não respeita a tua liderança e o teu chefe, você está no lugar errado. É horrível você trabalhar com pessoas que você não respeita, não reconhece o valor, porque você corre o risco de não dar o teu máximo. E é natural, sabe? Não é de propósito, é natural. Então, a empresa é a mesma coisa. Se você tem um líder que consegue cativar o grupo, que consegue motivar todo mundo por um mesmo objetivo, para atingir uma mesma meta, a chance de sucesso é enorme. Você tem um líder, que aí eu nem chamaria de líder, a gente brinca, que é o cara que usa o crachá para conseguir as coisas, você não tem um líder. Aí você tem um problema, porque você vai fazer a coisa porque o cara mandou, não porque você concorda, não porque você está alinhado com ele. Então é óbvio que o teu desempenho não vai ser igual quando você faz uma coisa que você concorda. Então eu me atrevo a dizer, devolvo até para o Gino para ver se eu não estou falando bobagem, tenho a impressão que ela acompanhava o futebol, lembro de você naquela época, nunca imaginei que a gente viria estar aqui, que a gente seria amigo, eu torcia para ele, imagina. O Gino começou no Corinthians, e eu lembro de eu torcendo para o Gino, e hoje nós estamos aqui sentados, é uma honra, é um orgulho estar aqui. E continua torcendo, né? Continua torcendo. Agora, outro dia a gente jogou até junto. Não, eu vou, vocês vão me permitir um parênteses aqui. Há 2 sábados atrás, acho, né, o Gino fez um evento. E depois eu vou falar mais sobre ele, mas vou dar a minha visão. O Gino é um anjo que Deus colocou aqui na Terra e que ajuda um monte de gente. Então, vocês vão ver, quando ele entrar em cena, atrás dele tem algumas camisas no painel, que são camisas dos eventos que ele promove. Nos eventos que ele promove, um dos menores que eu fui, ele ajudou 2.000 crianças. Em geral, a turma da Zona Leste. Então, promove evento, ex-profissionais participam do evento. E eu sempre que posso, vou lá prestigiar, agradeço sempre por ser um convidado. Mas da última vez ele me proporcionou uma experiência
que eu nunca mais vou esquecer. Aos 66 anos de idade, eu fui como convidado e usava uma daquelas camisas que estão ali atrás, jogando contra um apanhado do Corinthians, que era a turma do Gino da época de 90, da década de 90 do Corinthians. Jogamos uma primeira partida, para uma segunda partida, esse rapaz vem e me faz uma surpresa e fala: você não quer vir jogar pro lado do Corinthians? Gente, todo mundo sabe que eu sou corintiano. Porra, eu fiquei pelado na hora, eu tirei o uniforme, falei: cadê o uniforme? Já botei o uniforme de novo, fui e joguei uma partida com a turma do Corinthians. Por isso que até hoje você fala, eu visto o manto, né? Eu vesti o manto. E aí o que eu estou falando eu vivi na pele. Essa coisa de comprometimento, motivação. Não sei quem de vocês tem essa oportunidade, quem tem a paixão pelo futebol, que eu tenho certeza que nós dividimos, de você poder vestir a camisa do time que você gosta e jogar, mesmo que num momento de lazer, mesmo que num evento benemerente, para mim é inesquecível. Já guardei as fotos, nunca mais vou esquecer disso. Então você pega e se transporta para um Paysandu na década de 90, transporta para uma empresa que consegue comprometer toda a sua equipe, todo o seu time, é inevitável o sucesso. E não sei, queria que você falasse disso. Isso que eu estou dizendo, você sente que existia essa integração, essa motivação, esse foco no mesmo objetivo dessa galera? Então, você hoje como empresário, né? Vocês como empresário, vocês têm que saber gerir a empresa da melhor forma possível. Vocês vão colocar os funcionários, cada um no seu setor, para a empresa crescer. Eu acho que isso falta hoje no futebol atual. Né? Pessoas estão em lugares errados dentro do futebol, por amizade. Tem pessoas, eu não vou falar o clube, mas vocês já vão detectar o que eu estou falando, né? Às vezes tem um cara que é dono de um açougue trabalhando num lugar onde não deve. Então, assim, aí tem um que é dentista, está trabalhando ali, que não deve. Não contra a profissão. Mas se você é um empresário que você consegue lidar com a finança, legal, você está no seu ramo, você vai crescer ali junto. Né? Dentro das 4 linhas, se você não souber o que você precisa para o dia a dia, então por isso que eu falei que o Paysandu, na época de ouro do Paysandu, ele teve um índice muito grande de acerto nas contratações. Então você tinha o Givanildo, que ele chegava e falava assim: Gino, o que você acha de tal pessoa? Sandro, o que você acha? Vandique, o que você acha de a gente trazer? Como que é? De grupo. Porque o cara tem que ser um cara de grupo. Né, para você. Então, assim, o que a gente vai trazer de custo-benefício para a empresa ou para o clube? Porque se o cara sentar no contrato, não vai te render. Entendeu? Quer dizer, ele prezava muito pelo comportamento, né? Além da técnica, do conhecimento que o cara tinha na posição, mas tinha que ser de grupo. Né? Pra você ter uma ideia, a final da Copa dos Campeões, nós tínhamos perdido o primeiro jogo em casa para o Cruzeiro e fomos jogar o segundo jogo em Fortaleza, né? Precisando ganhar para ir para os pênaltis. E o Cruzeiro é um timaço, cara. E eu não vou falar em números aqui porque eu não lembro mais ou menos, mas se eu não me engano era coisa de 300, 400 mil que era para a premiação do campeão. Tá. E aí nós fomos negociar com o presidente, na época era o Torinho, e o Torinho queria dar 100 mil, cara. Né? Eu fui conversar com o Gil, eu falei: professor, tá errado. Pô, o Paysandu, se ele liberar 400 mil, vai motivar os caras. Não que vai entrar sem motivação. Mas se ele liberar o valor todo, nós vamos ajudar tantas pessoas aqui dentro. E outro, o que ele vai lucrar com uma Libertadores aqui o ano que vem, o calendário dele que vai ter. Então o Giva sempre tomava a frente das nossas ideias. Que legal. Como ele dava abertura para a gente, que em muitas oportunidades eu cheguei para ele e falei: professor, a Albertinha está despontando agora, um menino novo, um centroavante, mas a gente precisa renovar o contrato do menino. Precisa ajudar a família, o menino que está com filho, casado, precisa morar, precisa ter uma estrutura boa. Pô, ajuda a renovar o contrato dele. Chamava e renovava o contrato dele. Ô, professor, o Magno, precisamos ajudar o Magno. Então, assim, tudo a gente falava, tudo a gente conversava. A divisão de dinheiro, tirava uma parte, vamos ratear com todas as tias. Então, era um negócio assim muito legal. Os eventos que a gente fazia, o Salgueiro Wilson, ia fazer um evento com os Down, né, que a gente costumava muito fazer evento com crianças. Então, eu chegava o pessoal falava assim: ó, eu preciso de R$200 de cada um. Pô, nós estamos falando isso em 2001, cara. Preciso de R$200 de cada um que nós vamos comprar brinquedo para os meninos. Pô, não tinha um que falava não. Que não negava, né? Entendeu? Então, assim, o grupo era muito forte. Então, tinha esse objetivo de conquistas, um se ajudando. É lógico que o cara que
não está jogando, às vezes não está contente, mas o Givanildo conseguia lidar com isso. Sim. Então, hoje no futebol, até mesmo no Corinthians, cara, eu não vejo o Augusto como um cara corrupto, como todo mundo está dizendo. Uhum. Eu acho que ele é um cara bom pro Corinthians. Só que, infelizmente, ele pegou um pepino a cada dia que passa. Cada enxadada é uma minhoca. E as pessoas que vieram trabalhar com ele, se eu não me engano, saíram 18 pessoas que iniciaram. Nossa. Umas fazem parte do Corinthians ainda, outras não, mas da gestão dele que deixaram ele nessa situação. Então, assim, se você não tem na tua empresa, né, um grupo na sua mão, você não consegue ter sucesso. Em qualquer área de atividade. Em qualquer área de atividade. Mas eu queria trazer assim alguns pontos dessa fase vitoriosa do Paysandu, né? Na Libertadores de 2003. Passou líder do grupo com 4 vitórias, 2 empates e deu azar de pegar o Boca Juniors exatamente durante essa campanha, que poderia chegar lá na final, né? Queria que você falasse um pouco como foi essa campanha de dificuldade. Deu esse azar de pegar o Boca naquele momento, mas é vitoriosa do mesmo jeito. Salgueiro, para a gente chegar na Libertadores, nós passamos pela Copa dos Campeões. Sim. Copa dos Campeões, o Paysandu ele foi beneficiado porque uma das sedes era Belém do Pará. E como o Paysandu tinha acabado de ser campeão da Copa Norte, deu o direito dele de disputar a Copa dos Campeões. Só que pegou Corinthians, Fluminense e Náutico na chave. Passavam 2. E todo mundo falava assim, não tem jeito. Corinthians e Fluminense. Pô, Corinthians e Fluminense vai passar, né? Mesmo porque, na sequência, a gente tinha um Campeonato Brasileiro que aquela Copa dos Campeões seria um termômetro de como a gente iria reagir dentro do Campeonato Brasileiro. A gente tinha acabado de ser campeão da Série B. E aí nós empatamos com o Corinthians, né? O primeiro jogo, vencemos o Fluminense e vencemos o Náutico. Olha que bom. Aí passou para a próxima fase, onde nós pegamos o Bahia. Aí vencemos o Bahia, que era um clássico do Norte e Nordeste. Todo mundo se conhecia. Aí a gente pega já na semifinal o Palmeiras. Marcão vindo do tetracampeonato, goleiro. Aquele Palmeiras, no auge. E vindo bem com o Arce, com o Nenê, centroavante, né? Que hoje está no Juventude, se eu não me engano, o Nenê. Juventude, né? E o Palmeiras muito forte, cara. Metemos 3-1 no Palmeiras lá, em Belém. E todos os jogos foi no Mangueirão, porque o Paysandu sempre foi ficando em primeiro. Então ficou em primeiro, mantinha a sede. Sim. E fomos para a final com o Cruzeiro. Perdemos o primeiro jogo em casa, com 50 mil pessoas no Mangueirão. E perdemos um pênalti assim nos acréscimos, com o Albertinho. Acho que Deus faz tudo certo, né? Porque eu acho que se a gente faz aquele empate ali de 2-2, a gente podia de uma outra forma para Fortaleza. Como nós somos com a derrota, sabia que precisava fazer algo de diferente. E fomos para Fortaleza, onde nós ganhamos o jogo de 4-3, um baita de um jogo, acho que um dos melhores jogos que eu já vi de final. E fomos para os pênaltis, nós ganhamos de 3-0 nos pênaltis, que deu acesso à Libertadores. Onde a gente entra na Libertadores como o patinho feio, ninguém conhece. Né? Então, assim, o Yarley, que foi um dos caras fundamentais na Libertadores, posterior foi negociado com o Boca, campeão mundial, o Inter, tudo. O Yarley, quando ele chega no Paysandu, ele vem porque os caras queriam o Sérgio Alves no Ceará. Então eles apalavram com o Sérgio Alves, trazendo o Yarley. De última hora, o Sérgio Alves não vem. E trazem o Robigol. Só que o Yarley estava apalavrado. Então, entre aspas, o Yarley veio de contrapeso. Olha só. E ninguém imaginava que o baixinho ia fazer o que fez, cara. Tanto é que no Campeonato Paraense, ele pouco jogou. Né? Jogava mais o Valdomiro, jogava o Zé Augusto, aí o Zé Augusto teve uma cirurgia, depois jogava o Van Dijk, então era difícil o Yarley entrar, mas quando entrava, sempre estava fazendo golzinho. Então, e na Libertadores, cara... Como é que foi a preparação para esse jogo? Porque fica uma coisa do assim... Do Boca ou no geral? Do Boca. Do Boca. A gente tinha sido o primeiro do grupo. O Paysandu, antes da última rodada contra o Sport Cristal, na Universidade Católica do Chile, o Paysandu já era primeiro colocado. E Boca jogava com o Cruz Azul na Bombonera. Tá? O Boca ganhando era primeiro do grupo. Então a gente tinha certeza que o Boca ia ganhar na Bombonera e a gente ia pegar o Cruz Azul. Para nós estava tranquilo. Então nós fomos jogar e nós empatamos o último jogo em 1-1,
lá no Chile, e fomos pro hotel. Quando a gente chega no hotel, a gente tá tranquilo, pô. Já 40 minutos do segundo tempo, 0-0. Aí não esperava nunca, já nas acréscimos o Cruz Azul vai e caixa no Boca. Aí o Cruz Azul fica em primeiro e a gente no Boca. Aí nós falamos, pô, não tem jeito. Quem quer ser campeão, quem quer chegar a alguma coisa, tem que passar. Selecionando quem é o adversário. Não tem como. E outra, Paysandu e Boca Juniors, isso vai entrar pra história, cara. É verdade. Como entrou, né? Como entrou. Aí, então a gente chegou na Argentina uns 3 dias antes, porque nós fomos para treinar lá, e os caras cederam tudo, cederam o campo, deixaram entrar no museu, só que o que eles falavam era que o mínimo seria 7, uma das maiores goleadas do Boca. Porra. Então, assim, menosprezaram muito a gente, a gente não levava muito em consideração. Que deu mais gás. Né? O que a gente não esperava é que com 10 minutos de jogo, o Robigol expulso. Mais essa ainda, é verdade. Então, o Robigol expulso com 10 minutos de jogo, nossa, que deu uma cotovelada, se eu não me engano, foi no Bordizio, ou assim, não me lembro, não me recordo. Passando mais uns 10 minutos, o Wanderson expulso. Meu Deus. Que deixou uma cotovelada no Esqueloto. Então nós ficamos com 2 jogadores a menos. Nossa. No primeiro tempo ainda? No primeiro tempo. O Wanderson já no finzinho do primeiro tempo. Então nós jogamos praticamente o segundo tempo todinho com 9 jogadores, né? E o Boca em cima, e bola que chega, e o Ronaldo defende, a gente que tira. Pô, eu brinco com o Jorge, zagueiro, Jorginho Baiano, é irmão do Júnior Baiano, né? Ah, é. Então o Jorge, cara, a bola ia na área e você tinha certeza que ele ia dar um balão, cara. Aí no meio daquela confusão, o negão batendo no peito, saía jogando, eu falava, Jorge, pelo amor de Deus, velho. Queria emoção, né? E um desses balão aí, a bola cai no pé do Yarley, que ele faz os dribles para dentro e faz o gol. E quase fizemos um segundo. Mas Sandro Goiano jogou demais, Velber jogou demais, Yarley jogou demais. E quando a gente vem para dentro de Belém, você vem com um astral diferente. Você fala, meu, é possível, né? É possível. Nosso treinador era Dario Pereira, né? Só que a gente perdeu o Robigol e o Wanderson. Pela expulsão. Né? O Robigol era o homem de referência nosso, né? Numa fase muito boa. O Van Dijk vinha de uma lesão, né? Ele que jogou em Belém. E depois, no lugar do Wanderson, era para entrar o Rogerinho, um volante, que hoje ele é treinador. E o Dario optou por entrar o Bruno. É muito bom jogador, Bruno, menino novo, né? Não era jogo pro Bruno, né? Mas assim, muita qualidade o moleque. Só que um jogo que marcou ele, porque a primeira bola do Esqueloto foi gol, né? Então assim, aí já no intervalo, que virou 2-1 pro Boca, o Dario já tirou o Bruno. Então assim, queimou o Bruno um pouquinho. Queimou o rapaz. Né? Então nós acabamos perdendo o jogo de 4-2 em casa. Saímos aplaudidos do Mangueirão pela história, né? Pela história que nós criamos dentro da Libertadores, mas era possível, era passivo da gente passar um pouquinho mais, sabe? Dava para chegar um pouquinho mais. Se não pega o Boca, ou até mesmo pegando o Boca, eu acho que faltou algo que você não sabe dizer dentro das 4 linhas, né? Às vezes aquela fração de segundo que você... Não é uma ciência exata, né? Não, e isso aí, eu quero até puxar você agora para isso. Como não é uma ciência exata e mexe muito com a emoção, porque o esporte, de maneira geral, eu acho que mexe com a emoção, mas o futebol, na minha percepção, na do Wilson também, eu acho que na sua também, é a que mais mexe com a paixão, com o emocional. E eu tenho certeza que a gente precisa ter uma capacidade de superação muito grande, porque o emocional afeta muito o desempenho. Né? E em todas as áreas afeta, mas ali no futebol, no calor do jogo, o grau de dificuldade de você fazer um gol, né? Não é uma coisa tão simples fazer um gol. Vou te falar eu queria muito que vocês falassem sobre essa questão da superação, da necessidade da gente estar ali empenhado, todo mundo comendo grama, como se diz o ditado, para superar aquela dificuldade. Eu vou te colocar uma situação e eu vou querer que o Wilson comente em cima disso. No campo, o Giva sempre deixou assim um aprendizado para a gente assim. Ele é o treinador fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas você tem que ter 2, 3 treinadores. É verdade. Que tem uma leitura de jogo diferente. Tá?
Porque às vezes você entra... Ele tinha auxiliar técnico ou nessa época era só o técnico? Hoje já tem 3, 4... Tinha pessoas que ajudavam ele na comissão técnica, mas não. Só que assim, você entra em campo e você tem que ter aquela... Porque tudo que você foi falado numa pré-eleição, às vezes em 1 minuto dentro de campo, muda tudo. Muda tudo. Então você tem que ter jogadores ali toma um gol, pronto. Que tem essa leitura para falar, peraí, tá errado, muda aqui, muda ali. Então, dentro de campo. Então a gente tinha isso na época do Giva. Quando aconteceu essa situação no Boca, que nós tomamos o primeiro gol, tomamos o segundo gol, fizemos 2-1, gente, nós estamos no jogo. Entendeu? Aí quando a gente toma o 3-1, aí entra aquele desespero. Calma, calma, gente, calma, né? É natural, aí você... né? É o que eu falo da seleção brasileira. Como é que uma seleção brasileira tomou 7 da Alemanha? Com tantos jogadores experientes. É que às vezes dentro do campo, você é um treinador dentro do campo, você está com uma leitura e naquele desespero que a bola está vindo e está tomando gol, não encaixa, parece que dá um apagão. Dá um apagão. Porque a seleção não podia ter tomado 7. É verdade. Entendeu? Tem clubes que não podem estar tomando 3, 4 gols. O Cruzeiro, por exemplo, começou a crescer agora na competição, começou a ter alguns resultados bons. Mas como o Cruzeiro está falhando tanto, está tomando tanto elenco, gol, né? com esse elenco, então você fala assim, alguma coisa está errada, né? Então, dentro de campo, se a gente não falar a mesma língua e não tiver a mesma leitura, não vai acontecer. Então, pelo que você está falando, essa coisa da influência emocional, o impacto emocional, ele é muito grande, né? Muito. E eu queria que o Wilson entrasse nessa nossa polêmica aqui, o quanto que o lado emocional afeta nas empresas. Eu, na minha área, eu vejo o quanto que as pessoas estão emocionalmente muito desajustadas, né? Perdidas. A gente vive numa sociedade de imediatismos e de estar todo o tempo você tem que estar ali nas redes, então é muita dopamina e tal, né? E eu sei que nas empresas isso não é diferente, porque precisa ter resultado, aí vem a pressão, não atinge o resultado e aí afeta a performance e muitas vezes a performance ela não dá certo porque o emocional dela está desajustado. Veja, em primeiro lugar, nós somos seres humanos, né? E como seres humanos, a gente é feito de carne e osso. E a gente tem sentimento. E o sentimento, ele aflora mais ou menos, dependendo do ser humano, dependendo da experiência individual de cada um. Queria até pegar um gancho com o que o Gino falou. Você imagina o seguinte, faço um desafio para a nossa audiência. Sei lá quantos jogadores eram, 17, 18 jogadores entre titulares e reservas, mais comissão técnica, para um time como o Paysandu, que era do Norte e Nordeste, que pela primeira vez na história estava participando de uma Libertadores, enfrentando um Boca em Buenos Aires, voltando com o resultado para dentro de casa. Eu me atrevo a dizer, sem conhecer todo mundo, o único que eu conheço que estava lá era você, dizer que não tinha um lá que não estava nervoso. É doido. É impossível você não estar nervoso nesse ambiente. E muitas vezes, pelo que você fala, o Givanildo era um cara próximo. Eu defendo muito a liderança próxima. Já falei até aqui que eu acho que o verdadeiro líder é aquele que conhece a sua equipe, aquele que está próximo da sua equipe, que acompanha seus funcionários, sabe por que um cara está num momento difícil em casa, por que ele produz melhor hoje e não produz amanhã. Futebol é a mesma coisa. E o Givanildo me parece ser esse cara. Então, dentre diferentes justificativas que a gente poderia encontrar para ter tido o desempenho que teve, tem uma delas que eu não abro mão e que eu acho que é inevitável, é o nervosismo. Era impossível não estar nervoso. Aí você vai para o mundo corporativo. Em que condições você tem? Se você está indo lá e você está numa zona de conforto, e você é um auxiliar de custos, todo dia você vai lá, entra às 8, sai às 6, você tem que fazer conta, preencher o relatório, bater o seu cartãozinho, no outro dia vai embora. Esse cara, depois de 5 dias, não fica mais nervoso. Ele fica nervoso quando? Quando tiram ele da zona de conforto. Aí fala, vou te dar uma promoção. Agora você não é mais auxiliar de custo, você virou analista de custo. Eu aposto todo o meu dinheiro. No primeiro dia que ele sentar na cadeira como analista de custo, ele está nervoso. Tipo, que sai da novo, rotina. Saiu da zona de conforto. Aí você vai para os níveis de gestão, gerência, diretoria. Se você está numa empresa estável, que está dando o seu orçamento ao longo do ano, que está vendendo o que é esperado, está tendo controle de custos como é devido, o ambiente é muito mais calmo, muito mais fácil operar
desse ambiente. A gente tem os amigos aqui na audiência, tenho certeza que vão concordar comigo, muito mais fácil operar nesse ambiente. Pega um mês que não bateu a meta. Pega um mês que você esperava um lucro de 10, deu 9,90. Pega um chefe pegajoso. Acabou o teu sossego. Você está nervoso de novo e você entra no emocional. Então, assim, no meu modo de ver, e aí você, psicólogo, pode falar melhor do que eu só falo pela experiência, falo pela didática do negócio. Quanto mais nervoso você fica, menor a tua chance de acerto. Você não está no teu normal. Perfeito. Então, isso serve no futebol, isso serve na empresa, serve no trabalho. Então, eu reputo como sendo muito importante para gestores manterem um ambiente de trabalho estável. Para que, assim, para que eu sou um gestor se eu levo uma bronca do meu chefe, vou lá no meu escritório, chamo a equipe inteira e dou uma bronca na minha equipe? Para que eu presto? Se nem para absorver isso. Eu presto para absorver o impacto e para transportar essa informação para a minha equipe de uma maneira tranquila para que ela possa produzir. Futebol, a mesma coisa. Você falou dos técnicos de campo, que eu concordo, eu não sou técnico, nunca fui. Se tiver só técnico para ser no futebol, eu vou para a igreja, não quero essa função. Mas acredito no que você falou. 2 ou 3 líderes dentro do campo, que sejam porta-vozes, é como numa empresa, né? Você tem uma hierarquia, não tem? Presidente, diretoria, gerência, supervisão. Futebol é a mesma coisa, tem o técnico e dentro do campo ele pode ter o capitão, que é o nomeado, né, o técnico de campo, pode ter mais 1 ou 2 que você combina o jogo e que esses caras mais tranquilos, que fiquem menos nervosos, que sejam menos emocionais e que possam ajudar a manter o time no lugar. Então, resumindo a tua pergunta, acho eu que o nervosismo, a tensão, trabalham contra a eficiência. Sim. Você vai dizer assim para mim? Não, tem gente que fica nervosa e produz. Exceção. Tudo na vida tem exceção. Até isso. A regra, o nervosismo, a precipitação, e vou usar uma palavra aqui que eu já usei aqui outras vezes, e que eu tenho um problema enorme de lidar com essa, que se chama ansiedade. A ansiedade, para mim, é um mal da humanidade. A ansiedade faz com que você precipite coisas que poderiam ser feitas de maneira melhor, com mais calma. Não estou falando, não confunda ansiedade com urgência. Coisas são urgentes, que tem prazo, é uma coisa. Agora, pessoas naturalmente ansiosas, tudo é urgente para elas. Então, você trabalhar num ambiente desse é tóxico. E para completar, isso está sendo tão importante, Salgueiro, Gino e a nossa audiência, que a regulamentação está se preocupando com isso. Nós estamos agora, enquanto a gente fala aqui, em processo de implantação da chamada NR1, que nada mais é do que uma preocupação. Hoje a gente, nas empresas, está acostumado com o quê? Tem que usar capacete na obra, tem que pôr bota, usar luva, e nunca ninguém se preocupou se você estava com a tua cabeça legal, se você está passando... A NR1 faz com que as empresas sejam forçadas a se preocupar com o emocional dos seus funcionários. Por quê? O que você falou é pura verdade. A pressão está tão grande, o nível de informação é tão alto com as mídias sociais, com a internet, que as pessoas estão pirando. Elas não estão dando conta. Então, crises de burnout, hoje, você fala, tem sempre alguém que conhece alguém que teve um burnout, que nada mais é do que uma depressão, é uma explosão emocional, fruto disso. E tamanha é a preocupação que estão lançando agora a NR1, todas as empresas, o prazo era agora dia 26, acho que foi postergado, todas as empresas vão ter que se adaptar. Sim, essa é uma área que eu atuo nas empresas, meio ligada ao RH das empresas, né? Então elas vão se preocupar mais com a questão psicossocial, né? Que são os estresses, as pessoas têm os burnout, né? Pira, que vem por uma crise de ansiedade, como o Wilson bem falou, né? Tem várias pressões que fazem a pessoa ter essa crise de ansiedade e aí ela surta. Agora, eu quero aproveitar para te perguntar, Gino, se você vê diferença hoje do futebol na região sul, sudeste com a região norte e nordeste. Você faz uma comparação assim, diferenças que você considera, dois, né? Diferenças fundamentais que você enxerga, olhando de fora, essas duas áreas? Olha só, quando a gente fala de campeonato estadual, é difícil de você se assistir. É bem difícil, porque são equipes emergentes que surgem, às vezes um prefeito está
depositando uma confiança naquela equipe, vou pôr um dinheirinho ali, levantar o nome da cidade, tal. Emergente, que emprega o cara 3 meses, depois descarta. Então torna-se um campeonato assim que não é atrativo para você estar assistindo, né? Quando você vem a nível nacional, aí a coisa é diferente. Mesmo porque se você tiver uma noção assim, quando a gente entra na Copa do Brasil, né? A primeira rodada da Copa do Brasil, você pega os melhores times em todos os estados. Mas tem jogos que são horríveis de ver, porque a qualidade é muito baixa. Muito abaixo. Então você precisa passar a primeira, segunda, terceira, quarta fase para você começar a ver os negócios, né, a fluir. Então, assim, são equipes que não têm condições. Então, se você, como eu disse, né, nós vamos lá em Recife, lá em Pernambuco, nós vamos tirar os 3 grandes, e agora o Retrô, que está com uma condição muito legal, surgindo. Né? Tem investimento em cima do Retrô? Tem empresários. Tem empresários. Inclusive, eu acho que um dos carros-chefe ali é o pai do Hendrick, no Retrô. E no Zumbi de Alagoas, né? Se eu não estiver enganado. Então, assim, você vai lá para Belém. Antes a gente tinha um clube formador que era a Tuna. A Tuna alimentava Remo e Paysandu. Verdade. Então, nos maiores craques que aconteceu no Pará, era tudo da Tuna. Hoje não mais. Então, os melhores times, realmente, Remo e Paysandu. Remo passou uma situação ruim há alguns anos atrás, devendo para todo mundo. Hoje está numa situação boa financeiramente e está liderando a Série B do campeonato. Então, se a gente for falar desses times, no Sul é mais estruturado. No Sul é muito mais estruturado. E é um campeonato de força. Nem tanta qualidade técnica, mas um campeonato de força. No Sul? No Sul. O que é lamentável no futebol, no esporte no geral, né? Porque se você vai falar do atletismo, a gente vai lembrar só de quem ganhou a medalha. Verdade. Né? De quem ficou em segundo e terceiro, a gente nem sabe o nome deles. Acabou um pouquinho, né, no meu modo de ver, não sei vocês e todos que estão nos assistindo, aquele prazer de acordar 3 horas da manhã para ver uma Fórmula 1. Porra. Com Ayrton Senna. Nem falo. Né? Tinha Alain Prost, Niki Lauda, Mansell. Né? Acordar 3 horas da manhã para ver o vôlei jogar. Né? Quantas vezes eu fui no ginásio Ibirapuera ver o vôlei, cara. Eu cheguei a jogar futebol de salão no Banespa, e o Banespa tinha um timaço de vôlei, cara, e a gente ia assistir o jogo de vôlei. Então a gente tinha prazer com isso. Então o esporte precisa trazer de novo esse prazer. O esporte em geral você fala, né, João? No geral. Porque na seleção brasileira a gente enxerga bastante também essa situação. Poucas pessoas hoje ficam tão entusiasmadas com a seleção brasileira. Eu falo por mim, né? Um ex-atleta de futebol. Se eu precisar ir no mercado com a minha esposa e assistir o jogo da seleção, eu vou primeiro no mercado. E deixo para ver o finzinho do jogo. Acabou o glamour. Infelizmente, não está te trazendo. E o Wilson tocou num assunto agora de cabeça mental, né? Que você fala, poxa, eu fui um cara que na minha trajetória como atleta, a gente não tinha esse negócio de depressão, crise de ansiedade. Para nós, entre aspas, não existiam. Podia até acontecer, verdade, mas a minha preocupação como capitão de todos os times que eu passei era com os meninos, era com o meu companheiro, então eu me preocupava demais. Eu chegava e falava assim, pô, Luiz, você tá precisando do quê, cara? Tá legal? Tá legal em casa? E a família, tá? Então a minha preocupação era geral, diariamente com isso. Até hoje, você é assim. Até hoje. Então assim, eu me acostumei com isso. Então quantos e quantos atletas eu ajudei, sem citar nome nenhum, por prazer, porque eu precisava que ele tivesse um alto rendimento naquele momento. Para ele ter um alto rendimento, ele precisa estar bem na empresa, né? A empresa precisa, olha, eu vou te ajudar nisso, vou te melhorar isso, vou te auxiliar nisso, para ele estar rendendo bem. Né? E eu vi uma matéria falando, o Ancelotti falando, né, que agora é o nosso treinador da seleção. Dia 26 vai ter uma convocação, né? Vai ser dele já, né? E eu achei Kaká? Assim, muito... Fechou o Kaká? Acho que já é com o Kaká, né? Então, dizem que ele quer o Kaká, né? E eu achei assim, por meu modo de ver, espantoso pelo que ele conquistou, né? Ele pegou e disse assim, o Rodrigo
precisa ter um tempo para cuidar da mente. É. Cara, olha o que o Rodrigo tem, cara. Olha o que o Rodrigo conquistou, cara. Então, saúde mental é um negócio muito complicado. A questão da saúde mental é uma das coisas que hoje se valoriza mais, né? Se enxerga mais isso. É que até um certo tempo a dinâmica, o dia a dia era menos complexo. Hoje a pressão é muito grande, a competitividade é muito grande e o egocentrismo aumentou. Então é muito mais puxação de tapete, querer levar vantagem. E óbvio que tem um preço isso, porque aumentou muito os burnout, o estresse, a ansiedade, depressão. Então as pessoas passaram assim a ter um medo muito grande, vivem com medo, é uma insegurança muito grande. E por isso que a impressão, quando a pessoa não tem uma depressão ou uma ansiedade, uma síndrome do pânico, ela acha que isso é frescura. Pois é. E não é. Eu, na minha área, quantos casos que eu não tive assim? E pessoas que aparentemente não tinham motivo, mas essa pessoa tem tudo. Por exemplo, uma situação como o Neymar. O Neymar é um indivíduo que é estrela, uma condição financeira extremamente elevada, e eu me preocupo com ele no futuro dele, na questão psicológica. Porque chega uma hora em que os valores se perdem. Ele não tem mais o que buscar na vida. Perdeu o propósito. O propósito é que move a vida. Né, Gino? Você teve durante sua vida toda alguns propósitos. Hoje você continua tendo todo esse seu lado empático de ajudar a criança, fazer eventos para ajudar as pessoas. Você tem um propósito, isso te move. Você não tem por que ficar depressivo. Você está sempre com um objetivo. Agora, uma pessoa dessa que conquista tudo e aí os valores começam a se perder, perde a graça à vida. O que você fala disso? Cara, eu sou um cara assim, ansioso. Mas é ansiedade positiva ou negativa? Positivo. Aí pode. Por quê? Eu quero fazer as coisas. E eu preciso gerar. Eu brinco lá em casa e falo assim, eu preciso vender o almoço para a gente jantar. Precisa vender o almoço para jantar. Então, a gente precisa trabalhar. Mas está sempre produzindo, né? Está sempre produzindo. E sempre fazendo. Aí minha esposa fala assim para mim assim, você mal saiu do evento da Páscoa, você já está falando do Dia das Crianças. Falei, não, eu vou fazer uma no intervalo ainda. Então já está desenhado na minha cabeça o que vai. Mas isso te move, Gino. Isso é que te move. Para ajudar as pessoas, entendeu? Só que assim, graças a Deus, aonde eu tô, a gente tem um grupo de empresários, de amigos, vamos falar nem empresário, sim, né? Que a hora que eu falo assim, eu vou fazer uma rifa, em 2 dias eu vendo a rifa. Porque eu preciso comprar brinquedo, eu preciso comprar uma cadeira de roda, eu preciso comprar uma cesta básica. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Então a gente precisa fazer. E a gente tem, inclusive, tá quentinha, hein? Chegou uma do Zico linda, mano. Nossa. É mesmo, é? Chegou a do Neymar também. E chegou a do Garro. Eu já tenho umas duas. Tem uma de assinatura. Tá aqui, ó, vai ser velha. Essa é relíquia. Tu vê as do Paulinho, Birubiru, né? Essa é antiga. Então, assim, a gente tem que se movimentar, cara. Então, eu vivo com isso. Não dá para você falar assim, isso não existe, porque só quem sente, cara. É só quem sente o problema que vai ver o tamanho da dimensão do que foi criado. E isso é criado por nós mesmos. Por nós mesmos. Eu acho que essa pandemia, que nós ficamos aí 2 anos aí praticamente dentro de casa, atrapalhou muito a família. Tudo. Né? Destruiu muitas famílias. Destruiu muito. Muitas amizades. E hoje em dia está muito complicado isso, cara. Quando a gente fala de esporte, né, a gente vive volta para o futebol, porque é o carro-chefe, né, do nosso esporte no geral, mais popular, né? Mas a gente precisava trazer para o nosso geral, né, a ajuda num todo, né? Porque quantas e quantas pessoas estão no meio da rua aí pedindo uma esmolinha, uma moedinha, coisa parecida, às vezes é até para droga, né? Outro dia minha esposa falou assim, mas você vai dar e ele vai tomar uma pinga. Falei, vai ver que é a pinga que vai esquentar ele, porque ele não tem uma blusa, cara. Então, assim, hoje em dia é muito complicado, e o esporte não te traz isso hoje. Traz para a celebridade, traz para o Palmeiras, para o Cruzeiro, para o Corinthians, tá? E para esses clubes de terceira divisão, de um paulista aí
da 3. Você sabe que vocês estão num programa de várzea e hoje a várzea ela sustenta muito mais do que time de A2, A3 aí, né? A várzea deu um boom. A gente já falou aqui sobre isso. Eu participei de times, né? O América de São Caetano do Sul, alguns anos atrás, e eu fui 7 vezes campeão com o América. Então a gente sempre levava ex-atletas para jogar no América, porque eu tinha um irmãozão, Valmir, que faleceu de Covid, e ele apaixonado, corintiano, apaixonado pela várzea, pelo futebol de salão. Então ele gostava dos velhinhos. Então, traz o Sandrinho, traz o Tizio, traz o Vander. Então a gente sempre levava esses caras porque ele queria chegar. E é um cara que ajudava muito. Hoje, a várzea te dá um conforto melhor do que alguns times, infelizmente. O Ataliba joga com nós, o Rosemir joga com nós, o Banês. O Rosemir vai estar lá amanhã, inclusive. O Ataliba, rapaz, eu não sei qual é a casa do Ataliba, véio, porque se eu fosse o Sócrates, Zenoma, ele apanhava todo dia, velho. Porque ele é uma figura. Tô há 10 anos no Master, eu não consegui fazer uma tabela com ele até hoje, velho. Tu vai lá e não volta, vai e não volta. É uma figura. Gino, a gente já está nos finalmente do nosso bate-papo, que foi muito gostoso, né, Wilson? Passa rápido, né? E eu queria que você deixasse, assim, a sua mensagem final, justamente porque você é uma pessoa exemplo, uma referência de alguém que se preocupa com o outro, uma pessoa empática, mas que é uma referência também de superação e de uma pessoa que tem propósito de vida, que no mundo de hoje está faltando muitas pessoas que têm o propósito, né? Queria que você deixasse a sua mensagem final. Muito bem colocado. É difícil você falar de você mesmo, né? Mas a gente tenta sempre ser o melhor pai, melhor marido, né? Melhor filho. Então, a gente vivencia algumas situações que mexem com você. Às vezes, eu vendo o celular, vendo alguma mensagenzinha, você começa a chorar sozinho. E eu não consigo entender isso. Pô, por que eu tô chorando vendo uma mensagem de outras pessoas? É empático, né? Se coloca no lugar do outro. O que a gente gostaria, né? Era que nossos políticos, né? Voltados, se alguém estiver nos assistindo, os nossos dirigentes, as nossas federações, confederações, olhasse para o ex-atleta não como um ex-atleta, como um ser humano, né? A gente gostaria que os empresários, os donos de empresa, olharam para o funcionário como um ser humano, porque às vezes dói, né? Às vezes a gente toma alguma atitude porque a gente precisa do resultado, mas não sabe ir atrás do que essas pessoas estão passando. E o nosso tempo ele é tão corrido que a gente não consegue estudar o ser humano, né? Estudar qual o problema que a pessoa está passando. E eu acho que isso falta em mim e falta em muitas pessoas, né? Antes da gente dar uma dura, dar uma surra, dar uma varada. Criticar. Porque eu conheci Espada de São Jorge bem cedo, né? Porque minha, varinha... Todos nós no nosso tempo. Espada de São Jorge, aquelas varinhas de marmelo. Era na mão? Nossa! Era nas mãos ou era nas então, costas? Só o olhar da minha mãe eu já entendia tudo, né, cara? Então, hoje eu acho que nós, como seres humanos, enquanto a gente tiver a oportunidade de estar falando algo, a gente tentar de alguma forma, né, buscar esses políticos, buscar, principalmente através do esporte, ajudar pessoas, porque você não tem noção do que é o nível e a quantidade de ex-atletas que hoje dormem embaixo de arquibancada. E caras que tiveram conquistas, que levantaram títulos, que têm medalhas, né? São ídolos, né? E hoje a gente está falando de uma várzea, que a várzea está numa situação tão legal, né? Mas ela não pode morrer. Não pode morrer o futebol, não pode morrer o vôlei, o basquete, o handball, não pode morrer, né? Mas acaba para esse menino que hoje está ganhando aí R$1.000 por jogo, 2.000 por jogo, que pega 10 mil na mão para assinar um contrato, acaba, né? E hoje a gente não tem, ainda com tudo que nós vivenciamos, a gente não tem uma estrutura de a gente guardar e de fazer uma reserva. Sim. Porque o cara que ganha 2 milhões, não precisa falar nada, o cara tem 5 anos de contrato, né? Mas a maioria, se a gente for falar em 70% do esporte nacional, não é amparado por confederação, por federação, não consegue se sustentar. Por sindicato nenhum, a gente não consegue sustentar.
Então que as pessoas possam olhar um pouco mais por esse lado aí, para a gente ver o lado do ser humano crescer um pouco mais. Super mensagem. Bom, Gino, a gente quer agradecer muito a sua mensagem final, mas mais do que isso, toda a sua história de vida, que é um exemplo para muita gente, né? É do futebol e até do mundo pessoal, humanitário, pela sua boa vontade de sempre fazer alguma coisa pelo outro. Parabéns por essa iniciativa. Aqui o convite, hein? Nós vamos fazer uma brincadeira agora dia 16 de junho, uma brincadeira entre amigos. Nós vamos reunir a galera todinha. Inclusive eu vou levar uns amigos que fizeram parte da história do Juventus e do Corinthians. Legal. Também, para a gente estar fazendo aquela brincadeira com os meninos dos Down, com as escolinhas do futebol, aquelas de sempre. E gostaria de que alguma oportunidade vocês estivessem presentes, além de participar, para estar fazendo uma matéria com a gente lá também. Vamos fazer. Legal. Vamos fazer. Anota aí, produção. Podemos já... Show de bola. Está combinado. Mas pode ir para jogar mesmo. Vamos. Tá bom, vamos sim. É um prazer. Obrigado, viu, Gino? Esse aqui sabe. Eu queria deixar só um último recado, como eu sou muito amigo do Gino, estou com ele há muito tempo. Esse recado é para a esposa do Gino. Se você recuar aqui uns 5, 10 minutos atrás, ele falou que ele prefere ir no supermercado do que assistir um jogo na televisão. Então registre aí, cobre dele. Eu sou seu amigo, Gino, não podia deixar de passar esse recado. Obrigado, pessoal. Lá. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. Estamos juntos. Mandem mensagem, acompanhem a gente e fiquem com Várzea Executiva. Tamo junto. Obrigado, audiência. Compartilhem. Abraço.